Olá, pessoal. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus. Que o Senhor é bom o tempo todo, né? Deixar aqui uma mensagem maravilhosa. Pescadores de homens, né? Uma função dada aos discípulos e, é claro, a todos aqueles que derem ouvido à voz do Espírito, que entenderem aí o reino, quiserem fazer algo para o Senhor, né? Eu vou ler em Marcos 1, 17, vou ler o 16 e 17 ao 18, que diz: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, abre aspas, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive para sempre, que o Senhor torna possível a compreensão, o discernimento do que foi dito aqui, para a glória dele e para a nossa edificação. Amém? Sempre bom fazer uma oraçãozinha antes, né? Porque tudo tem que ser no plano espiritual. Eu vou ler todas as mensagens que eu li aqui, entenda que é uma ligação. Então preste muita atenção, tá? Que é uma mensagem atemporal. Tá falando de discipulados. Perceba que quando Yeshua chega ao encontro desses dois irmãos, eles estavam preparados. Eles estavam preparados para receber o convite. Entendendo a época, né, gente? Porque a época era muito difícil. Yeshua está fazendo convite para pessoas no poder aquisitivo baixo, vamos dizer assim, com a condição de ter que lutar ali todo dia para ganhar o pão. Aí esses homens recebem um convite para que eles fossem pescadores de homens. Eles entenderam na hora, gente. Eles entenderam o convite na hora. Não hesitaram. Porque certamente eles tinham conhecimento de tempos de mudança, de revolução com a vinda do Messias. Eles estavam cheios de esperança. O que restava para eles era isso, esperança. Ok, entendendo que era uma época onde as pessoas davam ouvido ao que era dito ali nos templos, né? Através da leitura dos pergaminhos, eles respeitavam os fariseus, os escribas que estavam ali, né, os sacerdotes, a cargo de ministrar ali as liturgias da época, a leitura dos pergaminhos para o povo que iam aos templos, né? Então eles não eram leigos. Aí de repente surge alguém que os convida. Dá para entender, né? Eles não tinham nada de mais interessante ou outra ocupação. Eles entenderam na hora. Opa, o Yeshua falou a linguagem deles. Que o evangelho é simples, porém poderoso. Yeshua falou na linguagem deles. Automaticamente eles entenderam, peraí, a nossa vida é pescar. Se a gente não pescar, a gente não come. Não temos um outro meio para a renda. Ele está nos chamando para pescar homens, então ele está nos chamando para algo maior. Então eles passaram a entender, com o discipulado de Yeshua, o que seria pescadores de homens. Passa-se um tempo, Yeshua ascende aos céus, ele dá o ministério ao apóstolo Paulo. E aí Paulo aqui, que vamos dizer assim, discipulou Timóteo, né? Ele já instruído, ele já
alimentado, renascido novamente, entendendo ali a função do Espírito. Então ele diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 em diante diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando-se para os mitos, vocês, porém, sejam moderados em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, o propósito do Senhor na vida do apóstolo foi fortalecer o ministério. O ministério que se iniciou a partir do momento que tiveram conhecimento do Salvador, né? Não foi ele, na hora que ele surgiu ali aos discípulos. Existem documentários que falam sobre o tempo perdido de Yeshua. Não há tempo perdido. O que há é relatos e vestígios históricos comprovados que ele andou. Gente, tem um detalhe aqui, não sei se vocês já leram, quando é Tiago, se não me engano, Tiago ou Timóteo, que encontra com Eunuco. Eunuco porque ele era uma pessoa, né, castrado, vamos dizer assim, um homem dedicado. E ele tem encontro e ele é batizado. A partir dali, depois do batismo, a pessoa fala transcende, né? Ele sai e aparece em um outro lugar, tá? Então, o Senhor fala o Criador, deu possibilidades de homens ultrapassar a matéria ou o tempo, vamos dizer assim. O Senhor manifestou o seu poder de diversas maneiras. O filho dele não teria poder para passear na terra e pregar a mensagem, como tem lá a Bíblia etíope, com gravuras e mensagens? Tantos países com diversos idiomas. Quem foi que confundiu a língua? Não foi Deus? Tem um relato de Elias que foi levado numa carruagem de fogo. Então, e milagres, né, inúmeros, como da abertura do Mar Vermelho. Então, para um propósito do Evangelho ser anunciado, certamente a Bíblia ela não relata tudo. A própria palavra fala que se fosse para escrever as falas de Yeshua, os livros do mundo não seriam suficientes. Porém, o que nós temos aqui é suficiente, porque serve para que acione em nós a lanterninha para ficar a compreensão de que nós precisamos do Espírito Santo a ministrar em nós. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa ministração colocando que em tempo e fora de tempo. E é muito característico do nosso tempo.
Porque nós vivemos em tempos difíceis, nem todo lugar é fácil levar a mensagem. Porém, não estamos limitados a só a fala, mas a observação, a audição. Saber digerir bem o que se ouve. E isso vai refletir no comportamento, na fala ou no silêncio. Tudo vai depender do momento. É para isso que o Espírito Santo nos dá a instrução e a sabedoria. O que ocorre, como foi colocado aqui, que viria os tempos em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina, ela só é ministrada em nós com atenção, com desejo de ouvir, se colocar como vaso que precisa ser moldado. Dá atenção, porque a nossa visão, esses 5 sentidos, mas eu vou colocar aqui como fala, não paladar, mas fala, visão e audição. A visão e a audição aciona para o nosso cérebro as informações do lado externo. Processado aqui, nós vamos, porque isso é para a vida toda, é para todos os requisitos da vida, né? E o campo espiritual trabalha exatamente assim, na nossa atenção. Por isso que fala comichão nos ouvidos. Não dá atenção. Tem pessoas que ficam horas e horas e horas com o smartphone ou ouvindo músicas, mas não tem desejo de ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor e falar. Porque tudo processado, nós podemos estar preparados em tempo e fora de tempo. Então, o que acontece? Existe, como eu coloquei, sempre um segmento, né? Existe duas vias. Nós seres humanos, usamos os nossos sentidos a nosso favor para a nossa evolução, crescimento, ou então para a nossa própria destruição. Prove isso na Bíblia, Graça. Vamos lá. Mateus, não precisava nem ler, mas tem que ler, porque diante do Senhor nós não somos inocentes, gente. Deixa eu ver aqui, é Mateus 12. Mateus 12, versos 36, vai dizer: Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar tanto... Não, de novo. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. O que nós precisamos aqui? O que eu preciso deixar bem claro? A nossa mente é um HD. A nossa mente, ela recebe os comandos da visão, audição e fala. Dependendo do que nós falamos de nós mesmos, o cérebro entende isso como positivo. Mesmo que a situação não seja favorável, eu consigo. Eu vou tentar. Eu sou capaz. Porque para tudo na vida é preciso aprendizado. Existe o despreparo. Se você quer algo e você se prepara para isso, você consegue. Porque todas as funções é igualitário para todo ser humano. Existe a questão, aí a pessoa fala assim, mas nem todas as oportunidades estão em acesso. De fato, pode ser dificultoso, difícil, mas isso não significa que é impossível. Eu estou falando aqui no quesito de conquistas, de avanços, de trabalho, de capacitação, de evolução e, principalmente, entender a palavra do Senhor de modo espiritual e falar. Gente, tudo foi feito com o poder da fala. Deus fez as coisas falando.
Aí existe o outro campo, a outra via, que é de destruição. Eu não vou nem citar, mas as pessoas se menosprezam e se destroem com as suas próprias palavras de negacionismo, colocando a dificuldade como a barreira. A dificuldade, a barreira é maior do que as capacitações. Entende? Ok. Então a Bíblia, ela já vem nos alertar que no juízo haverão de prestar contas. Ou seremos absolvidos ou condenados. Então isso só mostra que o poder da fala, para o positivo e para o negativo. Então nós temos isso em nossos, são os membros, né? Faz parte do nosso corpo. Então nós precisamos trabalhar isso e buscar desejo, buscar vontade de entender o procedimento de todas as coisas e rejeitar aquilo que é prejudicial, aquilo que nega a verdade, mas sempre em favor da mentira. Então, buscar construir um raciocínio lógico, objetivo, sadio, através do nosso tempo, do que nós dedicamos. O que lemos, o que vemos, o que ouvimos, para que saia da nossa boca palavras com discernimento. Não palavras persuasivas, palavras inúteis, como foi colocado aqui, tá? Então, nós somos seres humanos com capacitação, com sentidos para trabalhar a nosso favor e passando da compreensão literal, não é só as conquistas terrenas, mas é uma compreensão do depois. Aí vão entender o qual simples e extraordinária, grandiosa é a palavra do Senhor, né? Vamos aqui agora para João, tá? Porque o convite que o Senhor fez, esses dois estavam preparados, como eu li lá em Marcos 1, também está em Mateus 4,19. O Senhor faz o convite e eles aceitam, porque quem prepara é o Senhor, né? Aí aqui em João, se você quiser acompanhar aí, João, último capítulo, gente, 21. Verso 6 diz: Ele disse, abre aspas, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão, fecha aspas. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Aí, se você ler um pouquinho antes, você vai ver esse relato, né? Que eles estavam tentando ali. Ó, no versos 4 e 5 diz: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Louvado seja o Senhor. Vocês estão vendo aqui a diferença? Quando ele chama os homens, ele não fala que ele queria algo para comer, ele não fala, não pergunta por que vocês, né? Cadê os peixes? Ele faz um convite. Aí vamos entender assim que já passou um tempo, né? Tiveram aí um contato, não são os mesmos, tá, gente? Tiveram contato. Por isso que é bom ler toda a palavra para não ficar fora de contexto, né? Deixa eu ler aqui para não ficar fora de contexto, tá bom? Disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado
Didimo, Nataniel, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Essa palavra é uma palavra muito ministrada, né? Lá eram os 2 irmãos, agora aqui são muitos deles reunidos. E Yeshua pergunta para eles se tinha algo para eles comer, porque estavam com fome. Mas a fome de Yeshua aqui não é uma fome literal. E se for, nós não precisamos entender só do modo literal. Porque Yeshua comeu com eles, sim, depois dessa pesca maravilhosa. Mas eles, olha a linguagem do texto, eles ficaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Então Yeshua fala para eles, para lançar a rede do lado direito. Então vamos prestar atenção na linguagem, né? Todos eles estão ali. Já era para ter provido. No campo espiritual eles ainda não estavam maduros. Se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você vai ver que eu não estou falando bobagem. Já falei muito disso no canal. Eles só ficaram, receberam, vamos dizer assim, o diploma na descida do Espírito Santo. Por causa das limitações, né? Sem o Espírito, sem Yeshua, nós não podemos nada. Entenda que Yeshua está ali discipulando, ensinando. É o professor ensinando os seus alunos. De uma forma externa, mostrando milagres, prodígios. Mas mesmo assim, sem o Espírito Santo, não tinha como ter edificação. E aí ele promete que eles até lembrariam de tudo que ele havia dito. Eles não só lembrariam, mas eles iam ter discernimento por causa do Espírito Santo. Amém? Então aqui estão todos reunidos e não conseguiram pescar nada. Aí Yeshua chega e fala que está com fome e fala para eles pescarem, né? Lançarem a rede do lado direito. Verso 6. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Então, foi depois do que eles conseguiram? Depois da ordem, né? Vamos lá tentar bem isso, tá? Porque a mensagem, ela nos exorta muito. Yeshua deu a ordem, porque muitas das vezes, essa coisa de querer fazer ao seu bel prazer, o seu jeitinho, as coisas não dão certo. Aqui no caso deles foi a noite toda, mas existem pessoas que vivem por anos tentando ganhar almas e não consegue. E para conseguir ganhar almas, tem que estar com o Espírito Santo preparado em tempo e fora de tempo, discernindo o que é o reino, discernindo as dificuldades do tempo, como eu li em 2 Timóteo, as fábulas, os mitos e quais são os objetivos para usar a palavra do Senhor. Nem sempre é pela ordem. O que Yeshua pede? Lança para o lado direito. Eles estavam lançando a rede de modo errado. Comparando a vida cristã, as pessoas estão discipulando, ensinando, ministrando do modo errado. Por conta das intenções por trás disso. Como é que o Espírito vai trazer uma libertação em audição que está com comichão, em visões embaçadas, com palavras persuasivas, palavras inúteis?
Como é que o Espírito vai trazer esse efeito da ação? Ali era peixe, de fato, né? Mas Yeshua está trazendo uma linguagem. Ele fala, vou fazer vocês pescadores de homem. Peraí, vocês ainda estão só preocupados com a comida? Com o que vocês... com os seus... com as suas conquistas? E as almas? Vocês estão fazendo as coisas direito? Para vocês ganharem, né? Inúmeras vidas arrependidas e conscientes do que é o ID, do que é a vida ministrada no Espírito? Como é que vocês querem abundância? E vocês até têm, vocês cuidam, como foi colocado no vídeo, o tabernáculo terreno. Vocês até cuidam das casas. Vocês deixam elas aí suntuosas, bonitas, enquanto a casa do Senhor está sendo destruída. Então, como é que vocês querem almas? Como é que vocês exigem de mim que eu batize as pessoas no Espírito Santo? Que eu dei dons, que eu liberte? Como é que entenderão se o comichão está nos ouvidos? Se há distrações? Como é que vai existir? O que o Senhor mais quer é edificar lares, transformar vidas, libertar, para que a mesma fala de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para que isso se torne real. O Senhor não se lá, tenho filhos que não moram comigo, mas o Senhor pode estar lá. Você está ajoelhando, você está clamando. Você é um templo em vigilância? Você está preocupado em pescar almas, em trazer edificação para vidas? O seu objetivo é esse? Então, como é que quer transformação, edificação dentro do seu próprio lar, se os seus objetivos são outros? Como é que vai ter testemunho? A questão dos frutos que foi colocado aí nos últimos vídeos, como o próprio tabernáculo. Então, a palavra do Senhor, esse convite de farei de vocês pescadores de homens, eles não hesitaram, aqueles dois irmãos. Eles seguiram. Aqui em 2 Timóteo, há uma exortação e uma palavra poderosa de consciência para que Timóteo ele entendesse que ele tinha que estar preparado. Nós vivemos num mundo onde a luta, a batalha espiritual, ela é gigantesca, às vezes até dentro dos próprios lares. E aí? Estão preparados? Como está preparado, Graça? Edificados, dando atenção ao que se lê, tendo tempo para aprender mais e mais do Senhor. O Senhor quer ensinar-nos. O Senhor quer nos tornar homens e mulheres doutorados, capacitados, para que dentro das possibilidades e das oportunidades a gente possa fazer algo para o reino do Senhor com exatidão, entendendo a questão das renúncias, da dedicação. Vão prestar conta de toda palavra que tiverem falado. Ninguém vai ser isento diante do Senhor, gente. Então a nossa consciência, a nossa mente, ela sofre por causa das limitações que as pessoas se colocam. Não avançam, ficam estacionados, estagnados no campo literal, carnal, de serem remunerados, serem recompensados, como se o dia fosse o último, só hoje. Oxalá se fosse, né? Mas não é, o Senhor tem dado aí oportunidade para que muitos sejam alcançados, libertos. E a nossa tarefa aqui é ser colaboradores do ministério dado ao apóstolo Paulo,
sermos discipulados pelo Espírito Santo, que está todo o tempo aí ministrando em mentes, para que a gente foque, né? É preciso focar. Então, até aqui, falou o Espírito Santo, falou a palavra do Senhor, que vocês tenham sido ministrados assim como eu sou. Procurem tempo. A vitrine da alma está sedenta, né? Para conhecer mais do Senhor na sua palavra. Lute, ore ao Senhor, Senhor, tira de mim todo comichão. Dá-me discernimento, eu quero me nutrir da tua palavra. Eu quero me fortalecer e poder colaborar para que a minha mente alcance a plenitude do conhecimento, dos teus propósitos, da vontade, do sentido dos mandamentos e desse tempo em graça que nós estamos vivendo, para que eu possa compreender os acontecimentos e não ser um depósito de informação onde só vem trazer negacionismo, enquanto se perde em tempo, né? Porque tem tanta coisa, tanta instrução maravilhosa que o Senhor quer nos dar, aí a gente passa a entender muita coisa desse mundo. Amém? Então, louvado seja Deus. E até a próxima, tá? Fiquem todos na paz.